E aí e aí a gente tem a gravação. Então, mais uma vez, boa noite a todos. Obrigado aí pela presença. A nossa intenção hoje é realmente demonstrar um caso tratado por um outro colega. Esse caso não foi tratado por mim, é um caso do. Opa, caiu aqui. Espero que todo mundo tenha voltado aí. Voltou. Beleza, então vamos lá. A intenção nossa hoje é realmente demonstrar um caso tratado no Planning Center da Artform. Foi tratado por um colega lá nos Estados Unidos, e a gente participou da elaboração do plano de tratamento para esse caso. É um caso que a gente teve a oportunidade de acompanhar os STLs e os vários refinamentos que foram feitos. Então, a gente vai ter uma oportunidade de ver na vida real, assim, um caso com uma resolutividade extremamente interessante e bastante surpreendente, no meu ponto de vista. De toda forma, o que eu gostaria de compartilhar com vocês um pouco sobre aquele assunto específico de desgaste interproximal em dentes posteriores, né? A gente entende que esse procedimento é bastante criterioso, bastante delicado, e sempre que eu tenho oportunidade, eu gosto de mostrar um pouco de como a gente faz a técnica de desgaste interproximal em dentes posteriores. Então vamos lá, eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês, compartilhar a tela inteira, e aí a gente vai entrar aqui dentro do portal, tá? Esse é o dashboard 1, né? É o dashboard antigo. Atualmente a gente já está trabalhando com um novo dashboard, né, que já tem outras ferramentas e o layout ficou diferente. Então, esse é o dashboard 1 e esse aqui é o dashboard 2. Então, ele já tem agora o Web Viewer editável, né? Você tem a possibilidade de editar o posicionamento dos dentes, dos attachments no visualizador na internet e outras ferramentas que ficaram melhores, né? Mas esse caso ele foi tratado aqui no dashboard 1, então eu vou mostrar para vocês aqui como é que foi a sequência, né? A gente entregou um primeiro planejamento em abril de 2023, tá? E aí foram entregues os primeiros alinhadores. Depois, em outubro de 2023, a gente já fez um primeiro refinamento, tá? Depois foi entregue um novo refinamento dia 12 de março de 2023, na verdade, 3 de dezembro de 2023. Depois tivemos aqui um novo refinamento no dia 3 de junho de 2024, então mais ou menos um ano de tratamento aqui com esse refinamento número 4. Depois ainda fizemos um novo refinamento, em 18 de agosto, e um último refinamento agora no dia 21 de janeiro de 2025, em que a gente teve a oportunidade de ver realmente como que esse caso funcionou. Então, eu vou compartilhar com vocês as fotografias iniciais da paciente, tá? E vou mostrar todos os planejamentos que foram feitos no Artform. Então, vamos lá. Então, esse aqui é o caso. A paciente de sexo feminino. A gente percebe aí uma mordida bem profunda, né? O recobrimento aí dos incisivos inferiores quase por completo, então uma mordida profunda, uma mordida cruzada anterior aqui entre o canino e o lateral, do lado direito, né? E a gente pode perceber nessa fotografia oclusal um pequeno apinhamento superior, relativamente tranquilo, né? E um apinhamento realmente severo aí na arcada inferior, com o canino inferior do lado esquerdo totalmente, do lado direito, né, totalmente bloqueado. Essa foto está espelhada, então esse, na verdade, é o lado direito. Então, muito bem. Em cima disso, a gente fez um primeiro planejamento, tá? A gente fez um primeiro planejamento. Então, como que foi a ideia dessa paciente? Muito bem. Esse aqui é quando a gente recebeu a paciente, foi o primeiro planejamento, tá? Eu vou mostrar aqui rapidamente, depois a gente vai vendo na minúcia e como que a gente faria hoje. Sim, esse caso a gente entregou esse primeiro planejamento lá em 2023 e hoje eu já faria diferente, mas
a resolução do caso é que é muito interessante de se ver. Foi um caso que tiveram assim 5 refinamentos, né? Então, é importante a gente entender que o tratamento com alinhador, o refinamento, ele faz parte do tratamento, então isso deve ser falado sempre no início, quando você vai assumir um caso com alinhadores, é importante o paciente entender que os refinamentos fazem parte do tratamento, né? Então, aqui foi o que a gente entregou, uma primeira vista, fizemos aí uma expansão, fizemos uma projeção dos incisivos e tentamos aí encaixar esse canino, né, de uma maneira ali, tentando utilizar o máximo de desgaste interproximal que a gente poderia, inclusive com 0,7, 0,8 aqui, milímetros de desgaste interproximal, e na região posterior a gente limitou a 0,5. Então, isso foi o que a gente entregou como um primeiro planejamento, tá? Eu discuti bastante com o ortodontista, eu orientei, inclusive, que ele fizesse uma abordagem híbrida na arcada inferior. Eu, se fosse uma paciente minha, eu proporia, a princípio, fazer 6, 8 meses com aparatologia fixa e depois que eu melhorasse ali o posicionamento desse canino do lado direito, eu continuaria o caso com alinhadores, mas a ideia aqui desse dentista era iniciar o caso desde o começo com alinhadores. Então, vocês veem aí o primeiro setup entregue, tá? Então, eu vou deixar aqui. Eu abri os 4 refinamentos aqui para a gente entender. Então, olha só, esse aqui é o primeiro. Observem aqui, ó, a posição do lateral encostado no premolar, praticamente encostado, né? Já no segundo, no primeiro refinamento, a gente já vê uma pequena melhora ali no espaço, tá? E aí a gente fez um novo refinamento, tá? Fizemos um novo refinamento e nessa hora a gente entrou com aquela ideia de fazer um round tripping, né? Que seria eliminar os IPRs intermediários em todos esses momentos e depois retrair os dentes. Então, a gente usa aqui adicionando gols aqui na timeline para poder remover aqueles IPRs intermediários e conseguir encaixar o canino, depois fazer a retração final, tá? Então, esse foi o segundo setup entregue. Muito bem, vou mostrar agora o terceiro refinamento. E aí a gente já tem uma outra visão. Olha só, a gente saiu dessa situação inicial, tá? E a gente chegou efetivamente nessa situação aqui. Aqui, olha, o paciente foi escaneado já com os attachments. Então não tem como a gente mentir, né? Esse caso é real, assim, realmente aconteceu. Olha como que já facilitou. É óbvio que a gente tem que ter um cuidado muito grande com relação à técnica de desgaste em dentes posteriores. É um procedimento que eu gosto de fazer com muito cuidado, e aí vou aproveitar esse momento para poder mostrar em outros pacientes como que eu faço na clínica e como que eu faria nesse caso também. Mas esse foi o resultado. Então, um primeiro setup e aqui já um primeiro refinamento. Observem aqui como que esse primeiro refinamento já ficou mais fácil. Então, vamos lá, vamos só recapitular aqui. Primeiro setup, primeiro setup deram 24 alinhadores iniciais, inferiores e 18 alinhadores superiores. Eu só estou mostrando a arcada inferior aqui a princípio para vocês terem uma ideia de como que ficou a resolução do caso primeiro e depois a gente discutir a questão específica do estagiamento. Então, o que que é a ideia hoje? Tem implante, Antônio? Não, sem mini implante, sem nada de mini implante, Silvana, nada de mini implante. A ideia aqui realmente é aproveitar, você expandir o máximo que conseguir, proclinar o máximo que conseguir e fazer desgaste interproximal em dentes posteriores e anteriores nos limites que a gente tem. Então, a ideia hoje é mostrar um pouco da limitação que a gente tem, né? A gente sabe que na região posterior a gente tem uma média ali de cerca de 1,5 milímetro de esmalte na região posterior, entre molares, premolares, entre premolares e caninos, às vezes tem 1,5, tem 1,8. Então, se a gente Uhum. remove 0,5 milímetros de esmalte de cada superfície interproximal, é uma quantidade bastante segura, né? Bastante segura.
Então, e eu costumo usar uma técnica mais específica para isso. Então, o grande detalhe é a gente fazer um afastamento prévio com afastador ortodôntico antes do desgaste interproximal. E eu normalmente uso uma broquinha específica para fazer isso, a gente vai compartilhar aqui. Mas então, olha só, foram 24 alinhadores. Eu fui utilizando os espaços entre os dentes posteriores, aqui até o alinhador número 11. Então, vocês observem aqui que a gente já está lançando mão quase que do limite aqui anterior e nos dentes posteriores. E aí, depois, no final, a gente chega num valor aqui, Tem uma pimentinha tá? já que pegou da horta, Até então nós somos ponto perigosos. 8, até ponto 7. Hoje em dia eu procuro evitar essa quantidade. Eu gosto de deixar o limite até 0,5 milímetros de desgaste interproximal, tá? Então vamos lá, vamos ver aqui como que a coisa evoluiu. E aí eu queria mostrar para vocês como que eu faria hoje. Qual que é a sacada? Eu entendo que ao início do tratamento, a gente já pode realizar os desgastes interproximais em dentes posteriores, porque a gente não tem o apinhamento na região posterior, a gente tem o apinhamento localizado na região anterior. Então, aqui, o desgaste entre 5 e 6 bilateralmente, entre 4 e 5, e entre 3 e 4 já é possível de realizar, mesmo com esse incisivo lateral aqui. Então, eu poderia aproveitar esse espaço posterior primeiro no estagiamento. Então, eu faria um estagiamento focando no fechamento de espaço nos dentes posteriores primeiro, ao mesmo tempo que a gente pode expandir e proclinar, e depois eu vou fazer o desgaste na região anterior. Então, a gente poderia fazer esse tratamento como se fossem duas fases. Na primeira fase, a gente vai usar, lançar a mão dos espaços na região dos dentes posteriores, e depois a gente vai alcançar ou fazer, atacar os dentes anteriores com uma certa folga que já seria criada por esse desgaste interproximal nos dentes posteriores. Então, primeiro os dentes posteriores e depois na região anterior, tá? Vamos lá. Olha aqui, o primeiro, esse aqui já é o segundo refinamento. A gente já recebeu a paciente nessa situação. Olha a quantidade de espaço que abriu aqui entre o lateral e o premolar, né? Vocês lembram que o lateral estava encostado no premolar? E então foi feito mais expansão, mais projeção, e aí a gente ainda tentou limitar o desgaste, sabendo que o colega já tinha feito o desgaste nos dentes posteriores. Então a gente falou: olha, você não vai fazer desgaste mais nos dentes posteriores, agora a gente vai atacar um pouco mais na região anterior, tá? E aí eu vou mostrar aqui o último refinamento, tá? Que a gente já recebeu a paciente nessa situação. Observem que o canino entrou completamente, né? Ele teve, inclusive, um controle, uma certa intrusão, né, nos dentes anteriores. Observem aqui no primeiro projeto como que o incisivo estava bem instruído, né? A diferença de altura da ponta de cúspide do canino para o incisivo lateral, para o incisivo central, a gente observa como que a resolução desse caso foi extremamente surpreendente, né? Foi muito interessante, porque realmente conseguimos fazer um controle na intrusão dos incisivos e o manejo do espaço para poder acomodar esse canino com uma forma de arco extremamente interessante, né? Então, eu fiz aqui, a gente fez uma sobreposição de imagens para tentar entender como que foi esse resultado. Então, eu vou voltar aqui agora no PowerPoint e vou mostrar para vocês uma, uma sobreposição de imagens, tá? A gente usa o software da Medit para fazer isso, é um software livre, tá? Esse software ele é gratuito. Quem quiser é só baixar no site da Medit. O Medit foi o primeiro scanner que eu adquiri e atualmente a gente está trabalhando com o scanner da Shine em 3D, que, que, que recentemente a gente teve a oportunidade de comprar. E aqui é interessante mostrar como usar o software, né, da Medit para fazer essas sobreposições. Então aqui eu baixei o STL inicial e aqui um STL já praticamente o STL final. Então observem aqui o antes e o depois. Observem a expansão
tanto na região de molares quanto na região de premolares, né? Houve uma, uma expansão interessante, né? Olha só o segundo pré do lado esquerdo, como que ele expandiu, o primeiro pré também, né? E como que o canino entrou, né? Assim, bem interessante. E aqui eu coloco as duas arcadas, uma sobre a outra. E aí a gente entende realmente como que funcionou essa, o tratamento em si, né? Se a gente olhar aqui, inclusive dentro do software, ah, vamos olhar aqui dentro do software, como que houve um controle de intrusão, né, nos incisivos e como que o canino sofreu essa extrusão e entrou dentro do arco, né? Como que a gente conseguiu controlar esses espaços interproximais pela técnica em si, tá? Então aqui o resultado final, ó, depois a gente fez aqui mais quatro alinhadores só para terminar o giro do canino ali do lado esquerdo e acabar de girar aqui o canino também do lado direito. O caso já finalizado e aqui sem adicionar mais nenhum desgaste interproximal, tá? Então, acho interessante quando a gente mostra aqui o antes e o depois, como que realmente funcionou o tratamento, e como que a resposta da paciente, tanto no procedimento de expansão quanto de inclinação e proclinação dos incisivos, funcionou bem para poder acomodar aqui o canino do lado direito, né? Antônio, A ideia aqui, gente, é a gente explorar um pouco como que eu faria hoje esse planejamento e como que a gente usa a técnica bem no passo a passo aqui. É uma parte que eu acho muito legal da gente compartilhar para evitar iatrogenia, né? É muito comum a gente ter iatrogenia em desgaste interproximal posterior, e eu já tive a infeliz situação de receber paciente, às vezes, com iatrogenia que não tem como você corrigir, você não tem como consertar. Às vezes você tem que fazer uma restauração, tem que fazer uma peça, tem que reanatomizar o dente, então a gente tem que ter muito cuidado. Essa é uma paciente tratada aqui no consultório, tá? Ela tem uma queixa de biprotrusão, então a queixa principal dela é a ausência de selamento labial ali, os dentes estão um pouco espanados, ela já fez um tratamento ortodôntico prévio, com esse canino inferior estava incluso. E aí, a intenção dessa paciente era trazer esses dentes um pouco mais para trás e melhorar a inclinação tanto dos incisivos superiores e inferiores quanto dos caninos, né? Que os dentes estão muito, a gente costuma dizer aqui que fica dos dentes espanados, né? Então, qual que foi a proposta para essa paciente? A proposta foi utilizar o esmalte interproximal nos dentes posteriores para poder criar espaço para fazer uma retração e melhorar a biprotrusão da paciente. Então, essa que foi a proposta. A gente tem aqui uma panorâmica, ela já tinha extraído os dois terceiros molares inferiores, a presença dos terceiros molares superiores, uma biprotrusão realmente, é um perfil até agradável, mas realmente biprotruso. Antônio, E aí, aqui, os STLs, né? Então, eu tenho aqui o STL superior, o STL inferior, e E como que a gente faz a técnica? Eu acho que é interessante de compartilhar isso aqui. Eu inicio o tratamento mesmo antes de colocar os attachments, ou você pode já instalar os attachments também, não tem problema. Tem gente que prefere fazer o escaneamento depois desses desgastes interproximais, e tem gente que prefere fazer durante o processo do tratamento. E aí vai da preferência de cada um. Eu já tinha até ouvido alguns colegas comentarem que gostam de fazer os desgastes antes e depois escanear e aí fechar os espaços já pré-existentes. Aqui, né, no caso dessa paciente, a gente foi então, faz a instalação do afastador entre 5 e 6, tanto superior quanto inferior, tá? A ideia é que a paciente fique um dia com esse afastador, então ela vai ficar de um dia para o outro com o afastador, tá? Então, na primeira consulta, a gente vai instalar duas borrachinhas na arcada superior e duas borrachinhas na arcada inferior.
entre o segundo premolar e o primeiro molar. O paciente volta no dia seguinte, a gente remove ali a borrachinha, a gente já vai ter um pequeno espaço e vamos então realizar o procedimento de desgaste interproximal, tá? E eu uso uma broca de alta rotação para fazer os desgastes, tá? Tudo com broca de alta rotação, uma broca da Dentsply. Ela tem é uma sequência de duas brocas, uma carbide e uma diamantada fina. E essa broca diamantada fina, a gente já usa ela para fazer um recontorno e uma reanatomização dos dentes, tá? Então, na sequência, no mesmo dia que a paciente volta, então no primeiro dia ela sai com a borrachinha, volta no dia seguinte, a gente vai colocar agora os afastadores entre 5 e 6, tá? Entre 4 e 5, desculpa. Então, ali o desgaste realizado e a paciente vai para casa, então, com essa borrachinha. Isso é feito tanto na arcada superior quanto inferior. Eu vou mostrar a sequência na arcada superior, depois a sequência na arcada inferior. Então, aqui, esse afastador ele já faz uma distalização ali do segundo premolar. Esse espaço no dia seguinte ele já volta bem reduzido ou quase que fechado, tá? Então a gente sai daqui para cá de um dia para o outro, o espaço ele meio que fecha, apesar da inclinação da foto aqui estar diferente, o espaço ele diminui bastante ou quase que fecha. E aí removemos a borrachinha e fazemos o segundo desgaste, tá? Nesse mesmo momento a gente já coloca a borrachinha na distal do canino, entre canino e primeiro pré. O paciente volta no dia seguinte e vamos então realizar o desgaste interproximal na distal dos caninos, entre primeiro premolar e entre canino. Isso, eu uso uma broca diamantada, não é essa 2200, não, é uma broca da Dentsply. Eu vou mostrar um close aqui da broquinha e posso dar a referência. Normalmente eu compro essas brocas nos congressos americanos, porque é, lá acaba que é mais fácil, mas era uma broca antigamente vendida pela Essex, Raintree Essex, né, que era uma empresa que fornecia os plásticos para contenção, que a gente usou durante muitos anos, o C Plus da Dentsply, e, e essa broquinha então era vendida pela Essex, que hoje foi comprada pela Dentsply, então a Dentsply comercializa essas brocas, tá? Então a arcada superior está pronta, eu vou fazer a mesma sequência na arcada inferior. Então, afastador entre 5 e 6, chega no dia seguinte, eu faço o primeiro desgaste, o paciente volta para casa com o afastador entre premolares, volta no dia seguinte, eu removo ali o afastador, veja que o espaço ali do lado esquerdo ele já fechou bastante, né? Remove o afastador, faz o desgaste, ela vai para casa com o afastador entre o canino e premolares, e aí a gente conclui os 3 pontos de desgaste, tá? Em toda a região posterior. A ideia agora é, dentro do processo de estagiamento, a gente fazer o fechamento desse espaço posterior primeiro e depois atacar ou trabalhar nos dentes anteriores. Aqui é quando é a situação que a gente vê após a remoção da borrachinha, o primeiro desgaste com a broca carbide e o segundo desgaste com a broca diamantada. Então, vocês veem que é delicado e a gente tem que conseguir reanatomizar o dente. A intenção aqui não é deixar um plano de contato, e sim redirecionar ou refazer o ponto de contato entre os dentes, né? Então, observem aqui nessa fotografia lateral os espaços que foram criados, a paciente já está com os attachments instalados, e aí o tratamento foi iniciado. Nessa época eu ainda não fazia esse sequenciamento de movimentos, em que hoje a gente já proporciona, então, um fechamento do espaço primeiro na região posterior e depois a gente cria o espaço na região anterior para poder fazer os desgastes de canino a canino, tá? Então, aqui foi um primeiro planejamento para essa paciente, né, já utilizando todos os desgastes, ok? Então, a gente fazendo ali o fechamento dos espaços. Essa paciente, ela foi escaneada antes dos desgastes. Então, observem a quantidade de retração, tá? Vai tomar banho também. Peraí, eu não estava falando. Então, muito bem. Aqui, só mostrando a arcada superior, quantidade de retração que a gente fez somente utilizando os espaços dos desgastes interproximais, tá?
e aqui na arcada inferior. Tá? Então, o processo nessa época que eu estava fazendo, ele é concomitante. Eu estou fechando todos os espaços ao mesmo tempo, tá? Hoje eu tenho trabalhado de forma diferente e era isso que eu gostaria de compartilhar com vocês agora no final. Então, a intenção aqui foi mostrar como que a gente abordou esse caso. Ô, Antônio, Oi, Eduardo, por você, fe- favor. você, fe- você fecha usando as bandeirinhas do IPR ou você fecha movendo mesmo? Como que é? Não, eu fecho movendo os dentes, né, Eduardo? Na verdade, ali Certo. eu prefiro fazer assim: eu pego o segundo premolar e eu faço a colisão do segundo premolar contra o primeiro molar. Depois eu trago o primeiro premolar e faço a colisão dele contra o segundo pré. E assim até o canino. E depois eu vou atuar na região anterior. Então, hoje em dia eu tenho feito um processo de estagiamento para fazer o fechamento de espaço. Então, primeiro os caninos vão ir distalizando, o premolar fechando o espaço, vai criar um espaço ali entre canino e incisivo lateral, bilateralmente, e depois a gente fecha a região anterior. Tá? Mas aqui foi feito concomitante, tá? E funcionou também. Mas hoje, com o processo de estagiamento, fica mais fácil a gente direcionar os movimentos, né? Então, aqui, uma sequência, ó, os primeiros alinhadores, eu gosto de deixar muitas vezes o número aqui no segundo premolar, ó, a gente pode ver ali, a paciente está com o alinhador número 6 e aqui ela está com o alinhador número 11 e aqui ela já com o alinhador número 16. Então, a gente vê que já tem aqui um pouquinho de perda de tracking aqui no canino do lado esquerdo, a gente já começa a perceber, e isso também nos leva a tomar decisões e que hoje a gente também mudou esse processo. Assim, eu procuro fazer hoje em dia os meus planos de tratamento mais objetivos e com no máximo 10 estágios. E aí eu vou reescanear o paciente e vou fazer refinamento. Mais 10 estágios, eu reescaneio o paciente e faço um refinamento. E a gente vai de 10 em 10. E com isso a gente não perde tanto o tracking mais e o alinhador fica sempre bem adaptado. Então aqui o Antônio. antes e o depois. Oi. Oi, Antônio. Oi, Alexandre, tudo bom, meu querido? Tudo bom e você? Tudo jóia? Beleza. Nossa, o primeiro caso surpreendente, né? Aquele caso, que coisa espetacular aí, como é que foi revertendo lá, absurdo. E daquele primeiro caso, deixa eu te perguntar uma coisinha só, Por depois eu quero favor, fazer uma pergunta sobre esse caso. Quando você fez a expansão, Antônio, você está fazendo ela dente a dente também. ou você está usando de alguma outra ferramenta? Sempre faço dente a dente, Alexandre. Eu acho que Faz eu diferente. tenho um controle melhor, sabe? A ferramenta Curve Art dentro do Artform, eu acho que a gente acaba perdendo um pouco o controle do Eu ambiente. também acho. Perde um Então, pouco o eu vou controle. ali, eu faço a expansão no primeiro molar, depois eu vou no segundo pré, depois eu vou no primeiro pré, depois Tá. no canino, aí eu faço toda a expansão de uma vez, e depois a gente vai entrar no processo de estagiamento. A gente sabe Hum. hoje que é interessante a gente lançar mão de, né, de alguns artigos publicados, eu já aprendi muito isso com o André Drummond, de você fazer a expansão utilizando, primeiro expandindo canino e segundo premolar, e depois expandindo o segundo pré, o canino e segundo premolar, depois expandindo o primeiro pré e os primeiros molares, fazendo isso de maneira alternada. Então você vai expandir canino e segundo pré primeiro e depois primeiro pré e primeiro molar. Você pode fazer isso duas vezes. Então você faz uma vez, expande o canino e o segundo pré. Depois você vai parar esse canino e o segundo pré, vai expandir só o primeiro pré e o primeiro molar. Depois você vai fazer, repetir esse processo usando sempre a timeline e adicionando gols para isso, né? Então, Não, tá. é a ideia que a gente tem feito hoje. Agora, esse caso aqui, ó, a gente tem um pouco da resolução dele, como que já os espaços fecharam bastante, a gente já dá para ver aqui clinicamente que os espaços realmente fecharam. E aí, olha como que já tem ali um overjet um pouquinho melhor, né? E um melhor controle de inclinação dos dentes. E aqui o primeiro refinamento dessa paciente, Falar de que forma diferente, e de uma terminou forma o fechamento desse espaço. sabe? Vou passar aqui. Então, aqui, terminando de fechar os espaços, e aí nesse momento a gente não criou mais, né, nenhum tipo
de desgaste interproximal que já tinha sido feito, e a mesma coisa aqui embaixo. Então, isso no primeiro refinamento, tá? Então, Fizemos o fechamento dos espaços verdade, e essa quantidade usar de esses ponto 2 aqui, não foi feito mais desgaste, né? O desgaste a gente faz uma vez só nos dentes posteriores, ok? Então, e aí, essa é uma nova paciente que a gente fez similar. Então, interessante para fixar, a gente mostrar aqui como que a gente estava fazendo, e aí eu vou mostrar para a gente fechar a reunião agora, como que eu faço hoje, tá? Como que a gente pode direcionar os movimentos para fazer um estagiamento, fechar o espaço posterior primeiro e depois atuar na região anterior. O que que a gente fez aqui, ó? Aqui tá tudo junto. Tanto o fechamento dos espaços de canino até o primeiro molar, quanto já a retração anterior, tudo acontecendo ao mesmo tempo. Eu acho que fica mais interessante se a gente fizer esses movimentos em duas etapas, fechando primeiro o espaço posterior e depois o anterior. Eu vou mostrar como que a gente vai fazer isso, tá? Então, aqui a sequência, esse é um outro caso, tá? Bem similar. Então, afastador entre segundo pré, primeiro molar, e aí a gente vai afastar ali, tira a borrachinha, passa a primeira broca, depois entre premolares, aqui quando tira o separador e depois que faz o desgaste, e aqui na distal do canino, como que a gente já tem, né, uma quantidade de espaço maior, aqui o afastador em posição, quando a gente tira o afastador, a gente já tem um espaço que nos permite acessar com a broca de uma maneira mais interessante, eu consigo fazer um recontorno, uma reanatomização do dente. Então, é uma sequência do afastador, tira o afastador e faz o desgaste e já faz uma reanatomização, que é importante, e a gente cria um novo ponto de contato que a gente não tenha nenhuma quina, nenhuma superfície de contato, tá? E aí, esse é o close da broquinha que a gente usa, em que vocês podem reparar que a ponta dela, né? A ponta da broca ela é safe tipped, significa que ela não tem diamante. E aí, se você entrar lateralmente com a broca na hora de fazer a reanatomização e inadvertidamente você encostar no dente vizinho, com a ponta da broca não vai cortar o dente vizinho, né? Então, é uma maneira um pouco mais segura de usar esse instrumento que pode, né, eventualmente estar ocasionando uma heterogenia. Eu costumo dizer que esmalte não é igual cabelo, né? Não vai crescer de novo. Então, é importante a gente, ó, é, eu troco a cada 15 dias os plásticos que eu uso. Hoje eu uso os plásticos da Floresta Dente, tá? E esse Safe Tip daí realmente é muito legal, tá? É uma broquinha que tem esse detalhe que faz toda a diferença, tá? Então vamos seguindo aqui, e aí agora eu quero entrar no software com vocês e mostrar exatamente esse caso, como que a gente faria hoje, e como que a gente pode fazer para poder direcionar os movimentos, fechando o espaço posterior primeiro e depois atuando na região anterior. Então, olha aqui novamente aquele primeiro caso apresentado, aquilo que a gente fez, né, o antes e o depois, e como que, surpreendentemente, a gente conseguiu, né, o colega conseguiu reposicionar esse canino aí e como que teve uma resolução muito, muito interessante usando só alinhador, né? Então vamos lá, eu vou entrar agora dentro desse planejamento, desse outro caso, né, que a gente está mostrando. Eu estou com vários abertos aqui. E, então aqui é o caso da Marina Lara, é a paciente minha do consultório, e a gente tratou ela com essa técnica de desgaste interproximal. Então, o que que eu fiz primeiro, ó? Eu juntei todos os movimentos, tá? E eu fiz aqui até o 13º, fechando todos os espaços ao mesmo tempo. Então, a gente está fechando os espaços posteriores e, ao mesmo tempo, tá? Retraindo os dentes anteriores. Como que eu faria hoje? Hoje eu faria diferente. Talvez eu já faria um primeiro planejamento utilizando os dentes posteriores primeiro, e depois fechando os espaços na região anterior. E como que a gente pode direcionar isso através da timeline aqui e gerando, né, colocando goals aqui para a gente poder resolver isso.
Então vamos lá, só para a gente ter uma ideia. São 13 alinhadores, né? Temos aqui 12 alinhadores superiores e 13 alinhadores inferiores. Então eu posso chegar aqui mais ou menos na metade, vamos colocar aqui no número 6. Eu vou clicar aqui com o botão direito do mouse e vou inserir um gol, tá? Tanto na arcada superior quanto na arcada inferior. E aí aqui, ó, vamos atuar primeiro aqui nos dentes da maxila e entender como que a gente pode direcionar esses movimentos. O que que seria a ideia aqui? Quando eu vou chegar aqui no final, ó, eu já tenho os 4 incisivos retraídos, tá? Então, nesse momento, eu vou eliminar os Ô, movimentos. Antônio, parece que está falhando a sua voz. Às vezes é alguma interferência na internet aí, Eduardo. Você me avisa se falhar de novo, tá? Então vamos lá. A ideia é que nesse momento 6 aqui, ó, eu vou pegar o incisivo lateral, tá? Vou pegar o incisivo lateral. Vamos pegar aqui o incisivo lateral. E eu poderia resetar os movimentos dele, vai ficar mais rápido, tá? Então eu vou resetar aqui o lateral, vou resetar o central, vou resetar o outro central e vou resetar o outro lateral, tá? E aí a gente pode incluir nesse momento todo o fechamento posterior. E aí eu teria que fazer isso dente a dente, vai dar um pouquinho de trabalho, mas vamos lá. A intenção aqui é a gente mostrar como que a gente faz direcionando esses movimentos. Então, a primeira coisa que eu fiz depois que eu criei o gol, no momento 6, eu zerei os movimentos dos 4 incisivos. E observe que a gente já está criando um espaço aqui na distal do canino, entre canino e lateral, né? Mas eu quero chegar aqui nesse movimento final, no último momento, já na posição do canino. Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar, nesse momento, 4, tá? Vou pegar aqui o premolar, quando eu vou lá no momento 16, tá? O mesmo premolar, eu clico aqui em cima dele, né? Clico aqui em cima dele, dou um Ctrl C, e aí eu vou lá no momento 4 e dou um Ctrl V. E aí ele faz a distalização toda, tá? Vamos ver se vocês entenderam isso aqui. Vou voltar aqui no momento 4, vou no momento final, vou agora no segundo premolar, clico aqui no segundo premolar, dou um Ctrl C, depois vou lá no momento 4 e dou um Ctrl V. E aí ele vai colidir aqui 5. E vou fazer a mesma coisa com o canino. Venho aqui no momento 17, clico no canino, dente 13, Ctrl C, volto aqui no momento 5, dou um Ctrl V, e aí o canino já chegou lá, já com toda a distalização. Peraí. 17. C, momento 5. Muito bem, então olha só, eu já fiz aqui uma diferença, ó. Eu estou trabalhando só nos dentes posteriores aqui do lado direito, e para ficar tudo igual, vou fazer a mesma coisa do lado esquerdo. Então é bom que grava. Vamos aqui no último momento final, vou clicar no segundo pré, Ctrl C, venho aqui no gol que eu criei, Ctrl V. Colidiu lá 0,5. No momento 20, 24, Ctrl C, vou no momento 8, 24, Ctrl V. Clica fora, ele vai colidir 0,5. Faço a mesma coisa com o canino. No momento 20, clica aqui, Ctrl C, venho aqui no momento 8, vou dar aqui no 23, Ctrl V, vou clicar fora, e aí ele vai colidir 0,5. Então aqui eu já fiz o estagiamento que eu precisava na arcada superior. Então qual que é a ideia? É que a gente faça primeiro o fechamento dos espaços posteriores e depois a retração dos dentes anteriores e todo o desgaste na região anterior. Então eu dividi os movimentos e eu saí de 12 alinhadores para 20.
mas eu vou tornar esse movimento um pouco mais previsível, tá? E aí eu posso chegar aqui no final, criar um novo gol e às vezes, se sobrou algum espaço, eu posso adicionar mais um pouquinho, tá? Vamos fazer a mesma coisa na arcada inferior, só para a gente gravar um pouco melhor. Então, eu vou virar aqui a oclusal da arcada inferior. Já criamos um gol aqui, né? Então, aqui eu vou no momento final, o dente 45, Ctrl C, venho aqui no gol, Ctrl V. Espera aí que deu alguma coisa errada aqui. Vou dar um undo aqui. Vou no momento 13. Clico no 45, Ctrl C. Venho nesse momento aqui. Clico no 45, Ctrl V. Clica fora e ele vai lá. Mesma coisa com o segundo pré. Segundo pré, Ctrl C. Venho no gol. Ah, não, pera aí. Segundo pré, Ctrl C. Venho no gol. Ctrl V. E aí tem 0,5 de colisão. Mesma coisa com o canino, tá? Venho no momento final. Clico no canino, Ctrl C. Venho no momento aqui que eu criei o gol. Clico no canino de novo, Ctrl V. Clica fora, ele vai colidir 0,5. Vamos fazer a mesma coisa do outro lado. 14, 35, Ctrl C. No gol, clica no dente de novo aqui, Ctrl V. Vai colidir 0,5. Espera aí que deu errado. 14. Antônio, posso fazer uma pergunta Claro, agora? por favor. No caso, daria certo se, por exemplo, eu fizesse a distalização posterior, depois que eu fizesse, eu colocasse o gol e depois fizesse a movimentação dos anteriores, em vez de ficar fazendo Ctrl-C, Ctrl-V? Eu normalmente eu faço o setup ideal todo, completo, e na hora que eu chego no final é que eu vou entrar no processo de estagiamento. Eu acho que acaba ficando menos confuso, sabe? Então, porque aí você sabe a posição final que vai ficar. Então, eu sei que eu quero colidir 0,5 no final. Eu vou clicar aqui, eu estou copiando esse movimento e vou levar aqui para aquele gol que eu criei para antecipar esse movimento. Então, eu estou antecipando o movimento aqui. Vai me dar o ponto 5. Agora eu fiz a mesma coisa no canino. Já está acabando, tá, gente? Aqui esse processo. Vou lá no último momento, clico aqui no dente 33, dou um Ctrl C, ele vai copiar todas essas mensagens aqui, todas essas informações de movimento, e eu vou transferir essas informações para esse momento que eu criei. Então agora, era para ter aqui o ponto 5. Espera aí. Exatamente. Ó. Antônio, Antônio, Oi, por favor. Ângela, tudo bem? Oi, Ângelo. Tudo bem? Já que tá- Pode falar. Não está saindo. Hã? Oi, Tá ouvindo? agora que eu estou te ouvindo, eu não te ouvi, não. Não, eu queria saber, tá ouvindo agora? Agora estou. Tá. Então, se não seria o ideal sequenciar também essa distalização dos caninos e pré-molares, porque ao mesmo tempo que você distaliza, tem uma tendência dos primeiro e segundo molar mesializarem, né? Se não Mas aí, seria. o que acontece? Eu entendi sua pergunta, Ângela. Aham, Mas o que acontece? Você viu que eu faço os espaços todos, eu já crio eles todos de uma vez, né? aham, Então, por exemplo, aqui nesse
vamos dizer aqui, ó, nesse estagiamento que a gente fez aqui na arcada inferior, o que a gente fez agora, ó? Eu estou usando toda a região posterior primeiro, Uhum. e aí, ó, aqui eu poderia, na verdade, nesse momento, resetar os movimentos dos incisivos. Ele vai realizar depois, e aí vai ser interessante porque vai acontecer tudo, vai aumentar o número de alinhadores, aí ficou 20 e 20. Olha só. Então, o que que eu fiz aqui, ó? O que é a ideia aqui nesse momento? Então, consumir esses espaços posteriores primeiro, do alinhador 0 até o alinhador 7. Os incisivos ficam parados, a gente vai movimentar os incisivos depois. E aí a Então, gente cria. ficaria com ancoragem os incisivos e os molares, e você, em cada hemiarco, você distalizaria os três. Exatamente. Exatamente. Então, olha só, vamos ver até aqui na lateral, ó, com a arcada superior agora. O que que é que a gente fez? Vou tirar aqui as colisões, tirar as colisões só para a gente poder enxergar melhor. Olha só. Então, o que que é a ideia aqui? Eu vou iniciar o tratamento consumindo os espaços nos dentes posteriores primeiro. Olha que os dentes anteriores eles não estão movimentando. Então, a gente está consumindo os espaços nos dentes posteriores para então iniciar a retração dos dentes anteriores. Então, eu estou concentrando. Peraí, vou só mutar aqui a pessoa aqui. E aí, então, olha só depois aqui, depois dos 8 primeiros alinhadores, e aqui eu já fechei o espaço posterior e eu vou começar então a retrair os espaços anteriores com um espaço já criado na distal entre lateral e canino que vai me favorecer a correção desse apinhamento e aí a gente vai fazer então uma possibilidade de estagiamento. Primeiro eu estou fazendo a retração nos dentes posteriores, o fechamento dos espaços, e depois na região anterior. Na verdade, Ângela, quando a gente está fechando espaço de desgaste interproximal, ele é um espaço ali de 0,6, 0,7 milímetros, 0,8 milímetros. É um espaço que fecha muito rápido, não é espaço igual de uma extração, né? A gente sabe hoje também que dentro do processo de estagiamento, o ideal é você distalizar o canino primeiro, depois distalizar os incisivos, distalizar o canino, depois distalizar o incisivo. Quando você, por exemplo, quer fechar o espaço de uma extração de um premolar, por exemplo, você extraiu 2 premolares superiores e quer tratar com alinhadores. Então, a gente faz hoje sequencialmente a distalização dos caninos, um pouco, depois dos incisivos, e sequencialmente depois a gente pode repetir esses movimentos para torná-los mais previsíveis, né? A ideia é que a gente tenha um resultado melhor, um resultado superior ao final, né? Então, o que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje é a possibilidade de estar usando a timeline para fazer essa sequência de movimentos, na qual eu vou usar primeiro o espaço posterior e depois o espaço anterior. E é isso, essa é a forma que a gente tem feito atualmente, tá? O que eu realmente acho que é importante, né, é a gente ter uma noção de que o procedimento de desgaste interproximal ele é extremamente delicado e requer ali um cuidado especial na hora de fazer para a gente evitar iatrogenias, né? Então, e o paciente, normalmente, quando você fala que vai desgastar a dente, o paciente não gosta, né? Então a gente tem que explicar, falar, olha, é uma técnica muito cuidadosa, a gente vai tirar uma quantidade de 0,4, 0,5 milímetros de cada superfície, né? Então, na hora que eu somo ali 0,3, 0,4 de cada dente, eu vou, no final das contas, ter 0,8, às vezes 1 milímetro de espaço entre cada proximal, né? E isso é bem legal. Ah, legal, Luciana. É bacana de ver que realmente a gente tem tido resultados muito interessantes do ponto de vista clínico, né? Usando o in-office, né? Hoje eu tenho tratado praticamente 100% dos meus casos, eu trato com in-office e mecânicas híbridas, né? Então, a gente ter a ferramenta em mãos para a gente poder lançar a mão do processo sem depender
de nenhuma empresa e a gente ter a liberdade para conduzir o caso. Então, hoje em dia, eu tento fazer planejamentos mais objetivos. Então, nesse caso aqui, talvez eu fosse fazer um primeiro setup só fazendo o fechamento desse espaço posterior, depois eu vou escanear o paciente de novo, faço uma outra parte, depois eu escaneio o paciente de novo e faço uma outra parte. Então, o fato da gente ter, claro que você ter um scanner chairside, assim, é super interessante para quem faz em office, porque você não precisa ficar pedindo o paciente para ir toda hora no centro de documentação para escanear. E o fato da gente realizar escaneamentos sequenciais, eu acho que nos leva a ter resultados mais previsíveis, né? E sempre um alinhador bem encaixado e a gente evita perder o tracking e ter os resultados melhores ao final, tá? Então era isso que eu queria compartilhar com vocês. Espero que tenham gostado. Eu queria deixar aqui aberto agora para quem quiser fazer alguma pergunta mais específica. A gente deixar aí os microfones abertos aí para quem quiser perguntar. Ô, Antônio, Oi, Alexandre. resumindo então, você escolhe um estágio ali e põe um gol ali, né? Isso. Normalmente na Vai lá no na D. metade do caminho. Eu tinha Isso. 13 alinhadores inferiores e 12 superiores. Eu escolhi ali o número 6, criei um gol tanto na arcada superior quanto inferior, e aí eu consigo sequenciar, né, os movimentos, fazendo a movimentação somente nos dentes de canino, a primeiro molar primeiro e depois nos dentes anteriores. Aí você vai lá no dente, coloca escolhe o dente, né? E aí você dá A quanto. referência, Alexandre, a Ah, referência é sempre o último momento, né? Naquele último momento é o momento onde eu vou estar o dente naquela posição final que eu já deixei planejado. Então, o fato é que a gente sempre vai ter aquela referência final. Então, eu vou copiar as informações que tem naquela referência final e estou antecipando aquele movimento para aquele gol que a gente criou. Então, eu consigo determinar que eu vou movimentar primeiro caninos e premolares e depois, somente depois, que eu vou fazer o movimento nos incisivos. E aí, naquele gol que você criou no meio do caminho, a gente reseta os movimentos dos incisivos, que aí a gente está usando os próprios incisivos como ancoragem para fechar o espaço posterior. E depois a gente está usando os dentes posteriores para retrair os dentes anteriores. É tentar usar os próprios dentes como ancoragem, na mesma ideia de estagiamentos de expansão, de estagiamentos de intrusão. Então, a nossa intenção nas próximas reuniões é exatamente abordar esse tema com mais minúcia, porque eu acho que são informações que valem a pena a gente divulgar, né? Para a gente sempre ter melhores resultados e ter uma melhor previsibilidade de resultado com o alinhador, né? Então, Antônio, eu entendi esse processo, só que assim, você, se fosse sem abreviar, né, sem adiantar, você teria muito mais aparelhos até chegar naquela movimentação dos pré e caninos. Você acelera, né? Na verdade, Acelera. você acelera o movimento de alguns dentes em detrimento de outros, e com isso você acaba aumentando o número de estágios, né? O número de etapas, consequentemente, o número de alinhadores. Então, assim, eu tinha. Mas assim, a região do canino e do pré, você vai adiantar, né? Porque você puxou lá de trás, lá da frente para trás, né? Sim, mas ao mesmo tempo, o que que acontece, Angela? A gente está usando os parâmetros de estagiamento normais do software. Então, eu não alterei os parâmetros. A taxa de movimentação é a mesma. O que acontece é que a gente aumenta o número de alinhadores. Então, eu tinha um caso inicial com 13 alinhadores, e eu terminei, depois do estagiamento, eu terminei com 20 alinhadores. Entendeu? Então, mas Então, a partir do sexto, você começou a movimentar os anteriores, né? exatamente, exatamente. Então, nesse período do 0 ao 6, você só fez canino e pré. E aí Exatamente. você pegou os que estavam lá na frente e foi, distalizou aqui antes, né? Naquele período ali, não Isso, foi? exatamente. Né? Exatamente isso, exatamente É. isso.
Porque o que que Tá. acontece? Às vezes parece que a gente está acelerando o movimento de um dente, mas eu estou usando a mesma taxa de estagiamento. Então, são as taxas de movimentação recomendadas pelo próprio software. Então, é 0,2, mesial distal vestibular lingual, e 0,15, intrusão, extrusão. 2 graus para inclinação, 1 grau de torque e 2 graus para controle de rotação. Esses são os parâmetros que a gente usa normalmente, tá? E Hum. aí o que a gente E- pode, às vezes, extrapolar, Ângela, é com alinhador impresso diretamente. Aí já é um material que ele tem uma memória de forma, que ele é um material diferente do plástico tradicional e que permite hoje que a gente faça estagiamentos mais, parâmetros de estagiamento mais audaciosos, ou seja, maiores, e que acabam reduzindo o número de alinhadores e também reduzir o número de attachments. Esse é o futuro que a gente tem procurado investigar e usar na clínica hoje, com o alinhador impresso diretamente. Então, esse assunto em breve a gente vai estar abordando. Queria aproveitar que todos estão aí e anunciar que em breve a gente vai estar fazendo um curso presencial, em São Paulo, tá? Eu vou avisar com antecedência lá no grupo. Quem quiser participar vai ser vão ser 3 dias de curso e a gente vai estar fazendo em conjunto com o Gabriel Ballmaier. A gente vai abordar também a parte de impressão direta de alinhadores. Então, eu vou avisar todo mundo lá no grupo. E mais uma vez, obrigado aí a todos pela presença. Se alguém tiver mais alguma pergunta. Oi, Antônio. Oi, Alexandre. É só fazer uma observação. Queria saber a sua opinião só sobre o desgaste interproximal, a forma com que eu tenho feito. O que que você acha? É o Ah, seguinte, eu coloco também o espaçador elástico e aham. aí, vamos imaginar, eu fiz uma distalização de pré-molar que me apareceu no mapa de PR que eu vou fazer 0,6 de desgaste, tá? O Aham, que eu tenho feito para não perder o controle na hora que eu vou passar a broca é o seguinte, eu removo o espaçador, imediatamente coloco as chaves do espessímetro, porque eu sei que aquele espaço é só de distensão, né? sim, ele vai voltar Eu depois. né? Aí vamos imaginar que esse espaço que apareceu para mim foi de 7. Então, entrou as chavinhas lá e eu sei que eu tive 7 milímetros de Ponto 0,7 7, ponto ponto 7 7. de tensão. Se o mapa pede 5, então eu faço o desgaste e aí eu tenho que entrar com o espessímetro tem que caber 12. Isso aí. Essa foi uma forma que eu encontrei assim de fazer, me parece mais seguro. Você acha que isso é válido? Super, super válido, Alexandre. Eu normalmente eu acabo não usando essa técnica, mas ela é super relevante, eu acho que é perfeito, porque depois que você tira o afastador, aquele afastamento, ele teoricamente ele vai voltar para a posição original. Tá. É, Então, ele é um espaço virtual ali. Você mediu, deu 0,7 e você programou no software 0,5, então você tem que fazer o desgaste ali no final da ponto 12, da 1,2, é né? isso aí. Que é o 0,7 mais o 0,5. Então, tá perfeito. O que que eu normalmente faço é que a espessura da broca, ela tem 1 milímetro. Então, na hora que eu faço o afastamento ali, e eu já consigo visualizar ali que tem um 0,3, 0,4, na hora que eu passo a broca de 1 milímetro, tem a segurança que eu vou estar desgastando menos de meio milímetro de cada lado. E Entendi. aí, e aí a minha referência é a espessura da broca, entendeu? Como a gente já vai criando, às vezes, uma experiência ali, eu uso a própria broca como referência. Tá. Mas excelente a dica aí também, viu, Alexandre? Parabéns. Legal, legal. Valeu, obrigado, Antônio. Nada, gente. Olha, um forte abraço, uma boa noite a todos aí. Vamos ver se mês que vem talvez a gente não consiga fazer essa live por causa do Congresso Americano, que vai ser no final de abril, mas no mês de maio eu já prometo aí que a gente vai fazer uma live mostrando todas as novidades aí que a gente viu lá na EAO e contar um pouco da nossa experiência que vai ser bem legal lá esse ano. A gente vai estar tendo a oportunidade de dar uma aula lá e falar sobre alinhadores impressos diretamente, então
vou trazer para vocês, com certeza, as novidades aí bem atuais, ok? Forte abraço, gente, um bom resto de semana a todos aí. Fiquem com Deus aí. Obrigado mais uma vez. Obrigado, abraço. Forte abraço, gente. Com Deus.